Tem dias da nossa vida que a gente acorda e começa a dar tudo errado, tipo, tudo errado mesmo. Parece que você acorda e parece que aquele dia não era pra ter acontecido, sabe? Esse é um desses dias, porque, por exemplo, eu estou aqui gravando no intenso calor, porque o gerador desse prédio parece que realmente foi desligado, porque agora eles precisam ver a questão da luz e eu estou pingando aqui de suor intenso. E tentando mesmo assim fazer um conteúdo de qualidade pra vocês, mas se não ficar bom, eu confesso que realmente eu tentei. Mas enfim, voltando pro vídeo que é o que importa. Esse vídeo me deu uma inspiração pra falar a respeito de uma coisa que eu acho que é muito importante a gente conversar, que é: quando os planos não dão certo, o que fazer quando as coisas não saem da forma como a gente tinha planejado? Na vida, a gente sempre traça, normalmente, um plano para as coisas. É muito comum na vida a gente ter a ideia de que a gente tem controle sobre tudo e de que os nossos planos vão dar certo e que se a gente fizer um planejamento estratégico e muito bem alinhado, as coisas vão sair exatamente como a gente idealizou. Só que, na realidade, a prática é outra, como diz o ditado. O que acontece? Os nossos planos, muitas vezes, eles podem falhar, eles podem não sair exatamente da forma como a gente queria que eles tivessem saído. E, diante desse cenário, quando as coisas não saem exatamente da forma como a gente idealizou, a gente tem duas opções: ou ficar reclamando ou tentar ajustar a rota para resolver o problema e flexibilizar toda a situação, criando um novo plano, talvez, ou realmente desistindo do que a gente tinha idealizado e pensado em fazer. Às vezes podem acontecer alguns problemas, como, por exemplo, desistir cedo demais. Às vezes a gente desiste cedo demais antes de esperar para ver se aquela coisa que a gente tinha idealizado vai gerar os frutos que a gente pensou, que a gente idealizou. Vou dar um exemplo prático. Eu tô aqui nesse calor. Eu poderia simplesmente sair daqui e ir para algum outro lugar e desistir do plano de gravar o vídeo para vocês hoje. Só que, será que se eu esperar mais um pouquinho a luz não vai voltar? Será que se eu esperar só uns 30 minutos as coisas não vão começar a vir a dar certo? É claro que não tem como ter essa precisão e pode ser que eu tenha feito uma má escolha de continuar aqui. Porém, é possível sim que a luz volte. E se ela voltar, eu teria me arrependido de ter saído cedo demais, de ter ido embora, de ter desistido do meu plano de ficar aqui gravando o vídeo. Então, não como na vida, a gente tem que ter muito bem essa noção entre o quanto vale ainda investir naquilo que você está investindo e que ainda não está rendendo frutos, e quando é a hora de se retirar. Então a vida é um equilíbrio tênue que envolve ter noção disso, saber o momento certo de desistir das coisas, se é que é para você desistir daquilo que você tem idealizado na sua mente. Muitas vezes a gente idealiza coisas, elas não saem conforme planejado, mas não é porque elas não saíram exatamente da forma como você tinha idealizado que elas não vão acontecer. Elas podem não acontecer da forma como você idealizou exatamente, ou no momento que você a idealizou, mas pode ser que elas venham a acontecer em algum momento. Eu tenho uma amiga que ela tem uma história de amor muito linda e estranha ao mesmo tempo. Ela era apaixonada por um menino e nunca dava certo, eles sempre estavam em timings diferentes da vida e teve um dia que ela simplesmente falou: quer saber, eu acho que vamos deixar o universo conspirar aí a favor, se vai ser... se é pra ser, vai ser. Se não é pra ser, não vai ser. Acabou que esse menino acabou saindo com outra menina. E sim, a história de amor deles não foi o que ela tinha idealizado, mas anos depois, tipo, muitos anos depois, eles voltaram a se falar, eles se esbarraram numa festa, tipo, era pra ser. E eles voltaram a conversar e tal, e hoje em dia eles estão namorando. Então, assim, às vezes as coisas, quando você desapega um pouco do resultado final e deixa o universo conspirar e deixa as coisas fluírem do jeito que era pra elas serem, as coisas, às vezes, elas acabam se ajeitando, às vezes, de uma forma inesperada. E na vida os seus planos podem ser assim também. Talvez aquela coisa que você queria não tenha acontecido ainda, ou talvez ela nunca aconteça, ou talvez você teve que mudar a rota totalmente da sua vida, mas quem sabe lá na frente você não vai ver que aquilo se transformou em uma outra coisa e que os seus sonhos acabaram se concretizando, mas de uma outra forma, uma forma inesperada. Aconteceu isso comigo também. Eu já falei pra vocês que eu estudei 6 anos teatro e ao longo desses anos eu sempre pensei em formatar minha carreira pra ser uma atriz, pra, sei lá, fazer cinema, fazer TV, etc, etc. Porém, por várias questões que aconteceram na minha vida, que eu tenho vídeos falando sobre isso e não convém falar aqui agora nesse momento, mas por várias razões, assim, frustração em relação ao mercado de trabalho, um momento da pandemia também que me gerou muitas dúvidas, por várias razões, eu acabei desistindo ou deixando de lado o sonho de ser atriz. E aí eu resolvi fazer psicologia e, um tempo depois a isso, eu tive a inspiração de criar esse canal. E esse canal é o quê? É o compilado
das minhas habilidades que eu acabei acumulando ao longo dos anos como atriz, como comunicadora, com o meu conhecimento a respeito de psicologia. Então, assim, todo aquele tempo que eu dediquei para o teatro, que eu dediquei à comunicação, que eu estudei os clássicos, as peças de teatro, tudo aquilo não foi em vão. Esses anos de estudo serviram para um propósito que é esse que eu tô experienciando agora, que é falar aqui pra vocês, que é falar com a câmera, que é me desenvolver até na minha própria profissão. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, mas no fundo a gente quer outra completamente diferente, que a gente nem conhece, uma coisa nova que surge. Por exemplo, hoje em dia eu me sinto muito mais confortável, eu gosto muito mais de fazer vídeos aqui na internet, no YouTube ou no Instagram, enfim, do que ficar num set de filmagem, fazer um filme ou qualquer outra coisa. Não que eu não fosse aceitar essas coisas ou que não fosse ser legal também, mas eu me encontro muito mais nesse tipo de atividade do que possivelmente me encontraria sendo atriz de alguma emissora ou alguma coisa do tipo. Então entenda que às vezes os seus planos eles vão falhar, mas isso é por seu bem. Às vezes as coisas, as piores coisas que acontecem com você são na realidade uma bênção disfarçada, e você só vai perceber isso lá na frente. E às vezes as coisas são um livramento, às vezes as coisas não eram para acontecer. Às vezes você queria uma coisa, mas lá na frente você vai descobrir que aquilo ia acabar com a sua vida. Literalmente, às vezes. Tem muitas histórias dessas pessoas que vão para aviões e elas desistem de ir na viagem por algum chamado de Deus, alguma coisa assim, ou às vezes algum imprevisto aconteceu e elas não puderam pegar o voo e o voo acabou caindo. Sabe, essa é uma história bem trágica e nem sempre acontece dessa forma, às vezes é mais sutil, mas existem essas histórias, a gente sabe dessas histórias de pessoas que acabam mudando a rota delas. Às vezes parece uma coisa ruim, poxa, que saco, vou ter que remarcar minha passagem, mas no final você vai ver que foi um livramento. Isso acontece com relacionamento, isso acontece com proposta de trabalho, isso acontece com viagens, com coisas que você queria, mas que na realidade acabaram não acontecendo, e você vai descobrir lá na frente que foi um livramento. Às vezes o livramento é um livramento invisível, que você nem tem noção do que aconteceu, mas que o universo, Deus acabou te livrando sem você nem ao menos saber o que de ruim poderia ter acontecido. Então esse é um vídeo curto, rápido, só pra lembrar vocês, eu estou suando aqui, pingando de calor, que às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, às vezes existe uma razão oculta para isso, às vezes você se beneficia com isso, e às vezes o que parece ser uma coisa ruim, na realidade é uma bênção disfarçada, é um livramento, e às vezes as coisas vão acontecer da forma como você quer, mas só que lá na frente. Então não existe motivos para você ficar controlando e tentando fazer tudo bonitinho do seu plano, porque às vezes não é para sair exatamente como você planejou. Às vezes, a imprevisibilidade da vida te prova que o que você precisa naquele momento não é o que você tinha planejado em mente, mas o que o universo trouxe para você, da forma como veio. Então é isso que eu acredito. Siga o canal, se inscreva, curta, compartilhe, envie esse vídeo para quem gostar e para quem precisa ouvir isso. E é isso, um beijo.